Vamos passar ao ministério da palavra. Daniel capítulo número 5. Eu preguei essa palavra no primeiro culto, só que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e mudou o rumo da mesma palavra. Então eu creio que Deus tem algo especial para fazer na sua vida essa noite. Daniel capítulo 5, verso de número 24. Todos encontraram? 5 e 24 de Daniel, diz assim: E é por isso que ele enviou a mão que escreveu na parede. E o que está escrito é Mené, Mené, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mené, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reinado foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhes pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Porém, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, se apoderou do seu reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, te pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. Pai, nós já recebemos a tua palavra em nosso coração, celebramos ao Senhor por meio dos louvores e te pedimos agora que teu Espírito dê uma aplicação única. Pai, que não seja só uma pregação, mas que seja uma palavra revelada, rema, do teu coração para o coração da tua igreja. Fala conosco, Espírito Santo. Só o Senhor é capaz de fazer com que cada palavra dita agora invada cada coração e faça, Senhor, morada. Fala conosco, no nome de Jesus, amém. Queridos e amados irmãos, a história de Daniel é bastante conhecida. Se você aborda qualquer criança lá do Pão da Vida Kids e pergunta quem foi Daniel, você vai logo associar que era o Daniel da Cova dos Leões. Esse Daniel aqui é um homem conhecido por Deus. No capítulo número 5, Daniel é convocado para fazer uma interpretação no último ano de Babilônia. Como é que começa essa história, pastor? No ano basicamente 609, 610 a.C., Jerusalém é invadida pelos caldeus, pelos babilônicos, por Nabucodonosor. Daniel e vários homens são levados para a Babilônia. Desse acontecimento até esse capítulo número 5, se passaram 70 anos. Nós estamos aqui no último ano de cativeiro. Eu já quero que você segure a mão do irmão que está do seu lado e fale assim: este é o último ano de cativeiro. Olha no fundo do olho dele e fala: este é o último ano de escravidão. Daqui para frente é liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Daniel está no último ano da escravidão. No ano 70 anos depois da escravidão, aqui 539 a.C., o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, assume de seu pai o maior império do mundo. A Babilônia foi a primeira nação que conseguiu conquistar o mundo todo. Foi a Babilônia. A Babilônia não conquistou só um território. A Babilônia dominou toda a Ásia, toda a Europa, toda a África. Onde tinha um pedaço de terra que eles pudessem alcançar a pé, a Babilônia ia lá e dominava. Eles dominavam tudo, meu irmão. E Belsazar herda todo esse poder, todo esse reino do seu pai Nabucodonosor. Basicamente aqui a gente está vendo o homem mais poderoso de toda a terra, que era Belsazar. Pra você ter ideia, depois da Babilônia se levantou os medos e os persas. Depois dos medos e os persas a gente tem os gregos e os romanos. Somente esses 4 impérios conseguiram essa proeza de atingir todo mundo. Todos os outros não conseguiram. Napoleão tentou, Hitler tentou, até mesmo os Estados Unidos, mesmo sendo uma grande potência, ainda divide e equipara a força com outras nações. Mas nessa época aqui, Belsazar era o homem mais poderoso de toda a terra. Toda a terra. Ele mandava em todo o globo terrestre.
Ninguém desrespeitava. Ele era o homem que tinha o maior exército, era o homem que tinha a maior quantidade de riquezas, e todos os reis dos outros países eram rendidos a ele. Esse homem, que era esse homem tão importante e tão poderoso, resolve dar um banquete. E ele dá um banquete e convida 1000 dos seus chefes, e dos seus reis e dos seus príncipes. A autarquia do mundo reunida nesse banquete. Um banquete para 1000 homens importantes de todo o mundo. Só que no meio desse banquete, Belsazar, para se amostrar, para revelar que ele era muito grande, ele chama um dos seus servos e diz: vá buscar os utensílios lá do Deus de Israel. Quando Nabucodonosor, o pai dele, invadiu, ele pegou tudo que o templo tinha. Se fosse para a gente entender hoje, Nabucodonosor teria invadido, levado o som, levado o púlpito, levado o copo, a jarrinha, levou tudo que era do templo de Jerusalém, levou todo o ouro, toda a prata, a bacia que lavava os sacerdotes, tudo ele tinha, ele pegou, roubou tudo, deixou sem nada. Só que Nabucodonosor deixava eles numa sala do tesouro, porque ele tinha temor ao Deus de Israel. Aconteceu que no meio desse banquete, Belsazar, sem temor, diz: vá buscar os utensílios. Ele vai lá, entra na sala, o sacerdote, o servo dele lá, melhor dizendo, pega, traz para ele, e ele pega os utensílios de Deus e começa a beber, e começa a pegar. E qual é a mensagem por detrás disso? Ele estava dizendo: o nosso Deus é muito mais poderoso do que o Deus de Israel. Só que olhando para o meu Deus e para o seu Deus, Deus não se deixa zombar. Nós não precisamos advogar a Deus, não. Deus não precisa de advogado, Ele se defende, meu irmão. Quem precisa de advogado somos nós. Crente não precisa. Qual é a missão do crente? Defender a doutrina. A gente defende a palavra de Deus e a Bíblia, o ensinamento errado. Mas a gente não precisa ficar comprando briga em nome de Deus, não, irmão. Você tem um Deus que Ele sabe se defender e defende você também. Quando Belsazar, no meio do banquete, zombando de Deus, uma mão se materializa. Irmão, que visão chocante. Meu irmão, eu nunca assisti filme de terror e não gosto, mas eu acho que naquela noite foi mais ou menos isso que aconteceu. Uma mão se materializa no meio do espaço e começa a escrever na parede essas palavras: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Belsazar fica apavorado. Festa acaba. Todo mundo fica em choque, misericórdia, uma mão apareceu, o que é que isso significa? Ele começa a convocar todos os magos, todos os eruditos, todos os escribas. Ele chama todo mundo para trazer a interpretação, mas ninguém sabia o que significava Mené, Mené, Tekel, Parsim. Ninguém tem interpretação. Até que a mãe de Belsazar se lembra que no antigo governo, o governo de Nabucodonosor, tinha um homem que tinha as respostas. O nome dele era Daniel. Daniel pode ter sido esquecido pelos homens, mas ele sempre será lembrado por Deus. No meio daquela multidão, daquele alvoroço, chamam Daniel. Daniel chega à presença de Belsazar e ele faz a interpretação e ele diz: isso está acontecendo porque você não atribuiu glória a Deus. Você não rendeu glórias a Deus. Você pegou o que era sagrado e transformou em profano. Você usou os utensílios de Deus, pegou esses utensílios e agora você está pecando com eles. E aí tem uma frase que ele diz: você foi pesado na balança e foi achado em falta. A mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, em parte dela é: pesados na balança de Deus. Nós precisamos dia após dia permitir que o Senhor nos pese na balança dele. Quando Belsazar pede a interpretação, Daniel diz o seguinte: primeiro, Mené, Deus contou os seus dias do seu reinado e pôs um fim nele. A coisa incrível é o seguinte, meu irmão. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que Deus levantou Daniel. Daniel foi um homem que viu antes do cativeiro acontecer, viveu o cativeiro e viveu depois do cativeiro. Pastor Gabriel, o que é que você está querendo dizer com isso? Daniel é prova viva de que aquele que é fiel a Deus não morre no cativeiro do diabo, meu irmão. Daniel viu com os olhos dele antes do cativeiro, durante o cativeiro e viu o fim do cativeiro. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu aceitei Jesus, antes de eu aceitar Jesus, eu lembro que eu criei horror à bebida alcoólica. Tenho um abuso de álcool, não me dou muito bem em relacionamento com álcool, isso mesmo antes de aceitar Jesus. Lá na minha família eu fui criado pelos meus avós, e a galera lá do meu avô não sabia beber com estilo.
era aquele tipo de gente que era um amor, uma bênção, mas quando bebia você não aguentava ficar 20 minutos perto. Na sua família não tem ninguém assim não, né? Se não tiver na sua família, diga que eu ainda mando os que está sobrando lá em casa. Jesus vai salvar tudo, em nome de Jesus, glória a Deus. E aí eu lembro que eu desenvolvi esse horror pela bebida e tal, e tal, e tal. E eu lembro que eu via isso. Eu perdi um tio meu pela bebida. Por causa da bebida alcoólica. Por causa da bebida alcoólica eu perdi um tio por parte de mãe. Por causa da bebida alcoólica eu perdi um tio por parte de pai. E eu lembro que eu criava esse horror à bebida, não gostava de jeito nenhum. E quando eu aceitei Jesus, eu contei esse testemunho no primeiro culto. Quando eu aceitei Jesus, eu lembro que tenho memórias da minha infância, de eu pegar meu avô do bar e conduzir ele até em casa. A minha avó sabia o marido que tinha, e ela mandava eu ir, porque quando o vô recebia ela, para ela levar ele para casa, ele se amostrava. Ficava bêbado, aí queria dar uma de valente na frente dos amigos. Vou não, expedita, deixa eu aqui. Para quem não sabe, meu avô sorrindo é assim. Saí de lá, ele estava muito feliz. Ele olhou para mim e disse: o culto não começou ainda não? Eu falei: começou já, vovô, está na televisão. Quem foi que colocou? Eu falei: eu, vovô. Ele está assistindo o culto agora. Vovô, te amo. Vovô muito feliz é assim. Ele está muito, muito feliz, ele fica. Quem já conheceu o vovô sabe como é. E aí minha avó mandava eu ir para buscar ele, pegava ele, ia conduzindo, ele vinha com a mão apoiada em mim, a outra mão eu vinha conduzindo a bicicleta. E eu criei esse horror à bebida. E quando eu aceitei Jesus, um dos primeiros motivos de oração, eu ainda morava com os meus avós, era: Senhor, quando é que eu vou ver o fim desse cativeiro? Eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. Passei ainda mais 5 anos morando com meus avós. Quando eu tenho 14, eu mudei para a casa dos meus pais, continuei lá. Só que quando eu tinha 15 anos de idade, eu lembro que foi num culto de domingo como esse, lá na primeira igreja, antes da gente inaugurar a Pão da Vida. Quando eu estava pregando aqui, eu lembro do texto que eu preguei Romanos capítulo 8. E eu disse: nada pode lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando eu terminei a pregação de Romanos 8, eu falei: eu quero que vocês que estão aqui, só tinha vovô e vovó que não era crente. Só que eu fiz o apelo geral. Eu disse: quem estiver aqui, eu quero convidar você a não somente aceitar uma religião. Eu estou aqui para deixar uma mensagem. Jesus quer ser o seu médico. Jesus quer ser o seu advogado. Jesus quer ser o seu guarda. Jesus quer ser o seu pai. Jesus quer ser seu amigo. E eu comecei a falar isso. E quando eu terminei de falar tudo o que Jesus queria ser na vida das pessoas, eu perguntei: tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Só tinha meu avô e minha avó. E eu já fiz o apelo achando que ele não ia aceitar. Só que quando eu terminei o apelo, eu vi a mãozinha estendida do velhinho lá com a mão levantada. A minha avó regalou assim os olhos e olhou. E eu lembro que o avô disse: bora, expedito, você vai comigo. Ele foi lá, eu aceitei Jesus, só o meu avô. No outro domingo, minha avó veio mais ele para o culto e falou: Gabriel, eu quero ser crente também. Aí eu falei: vovó, por que você não aceitou domingo? Não, eu fui católica a vida toda, ele nunca quis ir para a igreja. Eu acho que Jesus tem um negócio diferente aqui na Pão da Vida. Por que eu estou contando esse testemunho? Porque eu vi o cativeiro começar. Eu vi o que a bebida alcoólica fez na minha família. Só que quando meu avô aceitou Jesus, sabe o que foi que ele disse? Aqui na minha casa, nesse quintal, ninguém mais bebe uma gota de álcool aqui. Você verá o fim desse cativeiro. Segura na mão do irmão que está do seu lado e diga: você verá o fim desse cativeiro. Daniel não morreu enquanto o cativeiro não foi terminado, concluído. E eu profetizo em nome de Jesus: você não vai morrer até Deus resgatar os seus e a sua família. Em nome de Jesus. A gente vê o início do cativeiro, vê durante o cativeiro, mas vê o final. Vê o final. Quando Daniel chega e diz: os teus dias foram contados e tiveram um fim. E aqui, queridos, a mensagem da balança de Deus que a gente precisa aprender é o seguinte: muitos de nós se preocupamos em julgar, em avaliar e pesar. Deus coloca isso na nossa vida. Foi ensinado para você que você nunca deve julgar, mas isso aí não é bem assim não. Você nunca deve julgar com balança desonesta. O que é uma balança desonesta, pastor Gabriel? Eu julgo você, mas se eu julgar a mim com o mesmo jeito que eu julgo você, eu não passo. Era esse o julgamento que os fariseus faziam.
Eles julgavam as pessoas, só que eles não passavam no próprio julgamento, era um julgamento hipócrita. Só que a palavra de Deus diz, e você vê em João capítulo 7, verso número 24, não julguem segundo a aparência, palavras de Jesus, mas julguem pela reta justiça. Deus nos convida a julgar e a pesar as coisas. Deuteronômio, lê mais uma referência, aliás, Levítico 19, 35 diz: não cometam injustiças no juízo, ou seja, não cometam injustiça ao julgar, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos, medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Deus nos manda que a gente julgue as coisas. Afinal, se você não julgar, se você não discernir, toda oportunidade que aparecer na sua vida você vai aceitar, é ou não é? Nós precisamos pedir discernimento. Uma oração que a minha mãe, que está aqui, me ensinou. Meu filho, ore por discernimento. Discernimento espiritual. Para que ao aparecer uma oportunidade, um relacionamento, alguém que queira se aproximar de você, aí ela dizia assim: você tem que ter visão de águia. Você tem que enxergar longe. Você não pode enxergar como os olhos que estão à sua frente veem. Nós precisamos entender que Deus nos ordena a gente fazer essa acepção, a gente pesar as coisas, a gente decidir, a gente realmente escolher de maneira coerente. Porque se a gente não sabe julgar, tudo vai ter o mesmo peso. Se você não sabe colocar as coisas numa balança, tudo vai ter o mesmo peso para você. O que é mais importante para você? Seu trabalho ou sua família ou a igreja? Sua igreja ou Jesus? Jesus ou outra coisa, ou a Bíblia? A gente precisa entender onde cada coisa se encaixa na nossa vida. A gente precisa pedir discernimento espiritual. A gente precisa ter discernimento para julgar a nossa vida e discernimento também para julgar a vida dos outros. Já teve pessoas que o Senhor falou ao meu coração e eu julguei melhor me afastar delas. Já teve pessoas que você teve que julgar, se afastar delas? Já teve pessoas que eu decidi, eu preciso me afastar porque isso aqui é ruim para minha família. Eu preciso me afastar porque isso aqui é ruim para minha fé. Já teve amizades, colegas, amigos de longa data que pelo andar da carruagem eu decidi: rapaz, eu preciso me afastar disso daqui, porque se eu ficar perto disso daqui vai adoecer minha fé. Isso é um julgamento. Você sabe pesar, você sabe fazer essa balança, você sabe discernir. Nós precisamos entender isso. Você vê Deus dizendo para Samuel, para eles desistir de Saul. Pastor Gabriel, que mensagem é essa? Meu irmão, Deus me deu uma palavra, eu quero entregar para você. Tem relacionamentos que não vão chegar em 2025. Você não teve coragem de separar, Deus vai separar e vai tirar de perto de você. Eu não falo da boca para fora, eu falo na autoridade do Espírito Santo de Deus. Deus te deu sinais, Deus te avisou, Deus te disse. Você está sem querer tomar uma decisão, pois Deus disse: eu vou tomar uma decisão por você. 1 Samuel capítulo 16, no verso número 1. O Senhor disse a Samuel: até quando? Romanos 2:16 fala: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Paulo estava dizendo: Deus julga os segredos. Tem coisa que você não sabe, tem coisa que você não vê, mas Deus julga os segredos. Meu irmão, os seus olhos podem estar fechados, mas os de Deus nunca se fecham, nunca se apagam. Nunca, meu irmão. Em Apocalipse diz que os olhos dele estão como chamas de fogo. Chamas de fogo. Fecha não, meu irmão. Fecha não. Fecha de jeito nenhum. Nós precisamos entender que o nosso Deus é Deus de pesar as coisas e Deus de balança. Aqui em Daniel capítulo número 5, ele chegou para Belsazar e disse: seu reinado acabou. E aqui eu quero trazer para vocês algo. Toda vez que Deus decide abater um, Ele decide exaltar outro. Isso é incrível, isso só Deus faz. Não existe espaço vazio no reino de Deus, meu irmão. Quando Deus tira um, Ele já tem outro preparado. Não tem vacância no reino de Deus, não. Antes de Saul, Deus rejeitar Saul, Davi já estava sendo preparado. Pastor Gabriel, os estudiosos dizem, né? Entre 1 Samuel 15 e 1 Samuel 16,
que é o capítulo onde Deus rejeita Saul, né? Saul começa a pisar na bola, capítulo 14, capítulo 15. Os estudiosos dizem que na época que Deus havia rejeitado Saul, Davi nem havia nascido. Quando Deus disse, eu achei um rei segundo o meu coração, Davi não havia nem nascido. Quando o Senhor levantou Dário e Ciro, que eram os capitães medo-persas, em Isaías capítulo número 45, caso você deseje abrir sua Bíblia, Isaías 45, verso número 1. Isaías 45, 1, caso você não queira abrir, você pode acompanhar aqui. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Diga assim, a seu respeito, diz o Senhor. Repita comigo, eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Finalzinho diz, darei a você tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Se você acha esse texto forte, deixa eu explicar para você que isso aqui aconteceu. Ciro não era nem nascido. Isaías profetizou a respeito de Ciro, que não era nem nascido. 200 anos antes, quantos anos antes? 200 anos antes de Ciro nascer, Deus já disse, é você quem eu vou levantar. Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio que antes de você nascer já tinha uma palavra profética liberada sobre a sua vida. Você e sua casa pertencem ao Senhor, o Deus de Israel. Deus de Israel. A gente vai ver na Bíblia Sagrada o momento em que Deus troca, o momento em que Deus muda, o momento em que o Papai do Céu pesa na balança. Tem um salmista que diz assim, o Senhor escondeu no seu odre cada lágrima. Alguém aqui já chorou por causa de perseguição, por causa de prova, por causa de luta, por causa de aflição? Só os chorões. Você não chora na frente dos outros, né? Na frente dos outros. A Mônica pegou e disse, eu choro também. Sabe o que é que a Bíblia diz? O salmista escreve, o Senhor dará ordem ao seu anjo, para que recolha cada lágrima no odre. Isso vai pesando na balança. Vai pesando na balança. O joelho dobrado vai pesando na balança. A leitura da palavra de madrugada vai pesando na balança. Não, a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo número 3, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Cutuca o irmão e fala, é você. A Bíblia diz, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Aí sabe o que é que a Bíblia diz depois? Eu sou fraquinho, o pastor estava acompanhando o culto online, fui pegar Davi na avó dele, e o pastor falou algo no início do culto e disse assim, o momento em que o crente está mais fraco, aliás, o momento em que o crente está mais forte, é quando ele diz que está mais fraco. Sem cuidado quando o crente chegar se arrastando na igreja, é bem facinho de Jesus exaltar ele, meu irmão. Aí mesmo tendo pouca força, mesmo sendo fraco e tendo pouca força, não negaste o meu nome. Aí pesando na balança. Aí o que é que Deus diz? Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Aleluia. Tem portas abertas de Deus aqui. Tem portas abertas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu negócio. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Sabe por quê? Porque na mão de Jesus está a chave de Davi. Aquele que abre, ninguém fecha. Aquele que fecha, ninguém abre. Aleluia. No final de um ciclo, no final de um período, eu falei no primeiro culto, vou repetir aqui. O tempo de Deus é diferente do nosso. Tem coisa na sua vida que ainda não aconteceu, não é porque Deus não queira fazer, é porque não chegou o tempo. Você está achando que Deus desistiu do projeto, Deus desistiu de mim,
Deus me esqueceu. Desde que Nabucodonosor havia morrido, Daniel estava lá, esquecido no canto. Só que olhando para o meu Deus e olhando para a Bíblia, eu sei que Deus não esquece de profeta fiel. Esquece não. Você vê, é importante você ter um relacionamento diário com a Bíblia, porque você vai conhecendo as histórias. Deus não se esqueceu de Elias quando ele estava na caverna. Você esqueceu não? Deus não se esqueceu de Jeremias quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Deus não se esqueceu de Daniel quando Nabucodonosor morreu. Deus não esquece dos seus profetas. Deus não se esqueceu de Caleb. Meu irmão, você quer um Deus, uma prova viva maior do que essa? Caleb esperou 45 anos para conquistar a terra. Agora, segura o glória a Deus aí. Ó para cá, por favor. Ó para cá. Caleb esperou 45 anos por causa dos outros. Eu sei que o Senhor vai falar com alguém aqui. Escute isso. Caleb estava pronto para conquistar. Caleb e Josué. Pronto para herdar. Pronto para receber. Fiel, dedicado, servo de Deus, corajoso e temente. Caleb teve que esperar. Diga comigo, teve que esperar por causa dos outros. Rapaz, isso é muito forte. Como é que você chegaria lá na ouvidoria do céu? Deus, eu estou pronto. Deus, eu sou fiel. Deus, eu não duvidei. Aí por causa da incredulidade dos outros, eu não vou conquistar. Os outros duvidaram. Caleb e Josué disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele não pode dar essa terra para a gente hoje não. Aí por causa da incredulidade dos outros, tiveram que esperar 45 anos. Aí talvez você olhando por esse lado, você diga: rapaz, Deus é muito injusto, né? Será que Deus não podia ter botado ali só Caleb e Josué, dado pelo menos uma cidadezinha? Quando você olha por esse lado, você pensa que Deus é injusto. Mas deixa eu lhe contar o outro lado, que é o lado verdadeiro da história, que é o lado de Deus. Sabe por quê? Deus não entregou naquele momento, mesmo Josué e Caleb estando lá, porque como os outros eram incrédulos, eles não seriam capazes de herdar a terra. E pastor Gabriel, o que você está dizendo isso? Deus preparou um exército para Caleb e Josué, não de incrédulos, mas de pessoas crentes e tementes a Deus. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus está preparando este exército. Olha para a pessoa que está do seu lado, ela que vai combater com você, ela que vai batalhar com você, ela que vai guerrear com você. Muitos incrédulos ficaram para trás, mas Deus está levantando na igreja Pão da Vida uma geração que acredita na promessa de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Incredulidade para crente, meu irmão, é infecção. É câncer, meu irmão. Fuja de um crente que não tem fé. Você não conhece um crente, não é pelo dinheiro, não é pelo status, não é pela fé que ele tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se incredulidade para crente é infecção, não se preocupa não. Tem uma bezetacil do céu descendo aqui para pegar vocês. Aleluia. E vai doer. No tempo certo, Deus sabe quem Ele tira e sabe quem Ele coloca. E aí eu quero, queridos, eu sei que eu levantei a bola de vocês estão cheios de fé, mas eu quero convidar você a fazer a seguinte reflexão. Nós precisamos ser pesados na balança de Deus. E quando nós formos pesados na balança de Deus, quem é que a gente vai ser? Seremos como Belsazar, que está usando os utensílios de Deus para a sua própria vaidade? Ou seremos como Dario, que está aguardando uma promessa? Escuta aí, você vai entender. Belsazar usou os utensílios de Deus para a sua própria vaidade, para o seu pecado. Você é um utensílio de Deus. Você é um instrumento do Senhor. Paulo escreve e ele diz que existem vasos de honra e vasos de desonra.
Cabe a cada um de nós pedir: Deus, pesa eu, quem sou eu? Se durante esse ano de 2024 eu fui um vaso de desonra, meu Deus, me quebra e me faz um vaso novo. Deus nunca desce uma palavra dessa, queridos. Vou falar um segredo de Jesus para vocês. Vocês querem descobrir? Diga amém. Deus nunca nos confronta se Ele não quiser nos restaurar. Porque quando Deus confronta, é porque tem uma oportunidade de restauração. Quando Deus para de confrontar, Ele já desistiu. Ele diz: até quando você vai ter pena? Eu já rejeitei. O Espírito Santo, quando ele sai do coração de alguém, ele não dá aviso prévio, não. Ele não dá aquele aviso de desemprego, não. Ele só sai. Mas enquanto ele está avisando e dizendo: eu quero mudar você, é porque ele ainda tem mistério contigo. Belsazar usou os utensílios para a sua própria vaidade. Segura na mão de quem está do seu lado. Pergunta para essa pessoa, olha nesses olhos verde floresta amazônica dessa pessoa. Pergunta para essa pessoa que está aí do seu lado: como você tem usado o que Deus te deu? O que Deus confiou a você? Como é que o crente faz? Tudo que Deus te dá, Senhor, isso aqui é para a sua glória. Se Deus te deu um carro, Senhor, isso aqui é para a sua glória. Se Deus te deu uma empresa, Senhor, isso aqui é para a sua glória. Se Deus te deu um diploma, Senhor, isso aqui é para a sua glória. Se Deus te deu, meu irmão, é porque é para a glória dEle. É para a glória dEle. É para que o nome dEle seja exaltado na terra. Se você tiver coragem de reconhecer, de admitir que tudo que você tem vem de Deus e é para a glória de Deus, Ele vai dar mais. É um mistério, rapaz. Ele olha e diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Meu irmão, Deus não tem pena de abençoar ninguém, não. A Bíblia diz em João que a bênção do Senhor é sem medida. Cutuca teu irmão que está do seu lado com o cotovelo e fala: depois desse culto tem uma bênção sem medida para a sua vida te esperando. Quando nós permitimos que todas as coisas que a gente tem sejam usadas para a glória de Deus, a gente vive o que foi prometido a Ciro. Enquanto Belsazar estava aproveitando os últimos minutos do reinado dele, Ciro e Dário estavam dizendo: Senhor, estamos aqui esperando o cumprimento da promessa. Tem muita gente que está aproveitando os últimos segundos, os últimos minutos. Tem muito cativeiro, muito principado, muita potestade que está gozando dos seus últimos minutos. Mas quando as águas baixarem, tem um exército invadindo a cidade. 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 Eu ouço barulho de exército invadindo essa cidade. Tem exército invadindo essa cidade. Xarabaiaçé. Arabacandarabaiaçé. Xarabaiaçé. Tem exército de Deus invadindo essa cidade, meu irmão. Principados de idolatria, de vício, de corrupção estão gozando dos seus últimos minutos, porque tem exército de Deus invadindo essa cidade. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Nós estamos, Senhor, declarando os teus exércitos invadindo a cidade de Mossoró. Mossoró é do Senhor Jesus, meu Pai. Vamos ficar de pé para pensar que está terminando. Eu quero encerrar contando para vocês como foi que Dário conquistou Babilônia. Tu conhece essa história? Babilônia, ou a terra dos caldeus, ela tem esse nome porque era terra entre rios. Terra entre rios, que era a Mesopotâmia. A Babilônia foi construída em torno de rios e era uma cidade que era toda cercada de aquedutos. Deus deu a seguinte estratégia a Ciro e a Dário: vocês vão desviar as águas desse rio. Está tendo um banquete lá. E nessa noite do banquete, vocês vão desviar as águas do rio e vão entrar por dentro dos dutos e dos canos. As passagens de água que entravam por dentro da Babilônia deixavam o túnel submerso. Só que aí Deus deu estratégia: você vai desviar as águas, na hora que baixar você vai atravessar. E nessa noite o Senhor vai lhe dar vitória. Eu quero que você tome posse dessa palavra, que ela é rema e é revelada. O inimigo está aproveitando o seu último banquete. Na minha casa, na minha família, eu declaro essa palavra, Senhor Jesus. Na minha casa, na minha família, os últimos banquetes do diabo estão sendo dados. Porque essa noite, nesta igreja, meu Pai, nós estamos declarando que o Teu Espírito Santo está desviando as águas. E há um exército entrando, invadindo a cidade, meu Pai. Exército de anjos invadindo a sua casa, invadindo seu local de trabalho. Você tem noção disso, meu irmão? Aleluia! Vai ser igual Jacó. Você vai olhar, chegar na sua casa e vai dizer: os anjos de Deus estão descendo e subindo, descendo e subindo, descendo e subindo. Glória a Deus. Quando Deus muda uma estação, um sempre é abatido, a outro sempre é exaltado. Sempre tem um que Deus vai abater. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Meu irmão, não sei como foram seus últimos anos, nem como você passou esses últimos tempos, mas se nesses últimos anos foi ano de humilhação, se prepare. Tem uma palavra no livro do profeta Isaías que diz: na terra do sofrimento o Senhor vos dará dupla honra. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você tem noção que é isso? Na terra do sofrimento o Senhor dará dupla honra. Na terra que você sofreu, na terra que você saiu humilhado, na terra que você saiu e voltou com um cachorrinho como o rabo entre as pernas, na terra que você saiu procurando ajuda e não encontrou, na terra que você saiu difamado, mal falado, perseguido, caluniado, que fecharam as portas, a Bíblia diz: na terra do sofrimento o Senhor dará a vocês dupla honra. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Na terra do sofrimento o Senhor dará dupla honra. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, Ai não. porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo.
que está do seu lado, diga para ele: Deus já tem. Deus já tem preparado para você. Deus já tem preparado uma nova história para a sua vida. Deus já tem preparado. Deus já tem. Talvez você esteja aqui essa noite e diga: pastor, não tem como. Não tem. Você não tem. Mas Deus já tem. Queridos, só um pouquinho mais baixo, pondo a vida mesmo. Eu quero fazer uma pergunta. Esse culto foi maravilhoso, mas ele teve um propósito: chegar e preparar seu coração para esse momento. Qual o momento, pastor? Creio que Deus já tem preparado algo novo para você. Se aqui essa noite tiver algum irmão ou irmã que ouviu essa mensagem e Deus falou ao seu coração, e você hoje quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão que eu gostaria de orar por você. Vem pra cá, a primeira decisão por Jesus. Vem, varão, vem pra cá, deixa eu orar por você. Vem. Mais um aqui, mais outro aqui. Você pode dar um glória a Deus, igreja? Aleluia. 2 varões aqui, receba eles, pastor Rubens. Tem mais pessoas. Você quer tomar uma decisão por Jesus hoje? Você que está aí, você quer tomar uma decisão por Jesus hoje? Deus já tem. Talvez você diga: pastor, eu já aceitei, mas eu me afastei, eu errei, eu pequei, aconteceu não sei o que. Mas hoje é tempo de voltar. Você quer reconciliar com Jesus? Nós também queremos orar por você. Tem alguma reconciliação hoje? Se tiver, levante a mão. Se não, vamos orar pelos nossos irmãos. Você tem até eu começar a oração. Até eu começar a oração é sua grande chance. Só se lembre de uma coisa: quando o ano acabar, e não é o ano cronológico não, porque nós temos estações, meses, anos e dias. Deus também. Quando o ano virar, tem mais uma reconciliação para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouças, Deus te dá escape e livramento. Um caminho aberto pelas águas, faz romper. Anota. O que vem pra tentar ferir o valente de os seus sonhos, sufocando seu coração. Se lançaram você numa cova e
visão. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando seu coração, se lançaram você numa cova e feriu, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Seus sonhos sufocando seu coração, Lançaram você numa cova. E o quê? e feriu, perdeu a visão. Se tentar matar os seus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e feriu, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Aleluia. Igreja, um dia Jesus ia passando e havia um cobrador de imposto, um publicano chamado Levi. Jesus olhou para ele e disse: Levi, siga-me. E naquele mesmo dia à noite, Jesus estava na casa de Levi, junto com outros publicanos que eram odiados pelo povo de Israel. Estava jantando com eles. E os fariseus da época, os religiosos da época disseram: como pode? Ele está aí, é um rabi, jantando com os pecadores.
E Jesus disse: quem precisa de médicos são os doentes. Ele estava dizendo: quem precisa de perdão são os pecadores. E eu estou aqui para perdoar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O irmão Ellison, antes de orar por você e pelos demais, eu quero dizer a você, meu irmão: nada nem ninguém lhe separa do amor de Jesus Cristo. E o seu chamado não tem quem risque ele do livro da vida. Está escrito: você nasceu para servir ao Senhor. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Vamos orar por eles. Pai Santo, Deus amado, aqui está Deus, teus filhos, diante desta igreja. Senhor, estão aqui, Senhor, retornando à tua presença e aceitando o teu nome como Salvador. Nós podemos ver também que tem pessoas no Brasil e no mundo fazendo a mesma coisa à distância. Deus, e nós podemos ver pelos olhos da fé a alegria nos céus dos teus anjos, glorificando o teu nome, Senhor. Adorando o teu nome é escrever o nome deles no livro da vida, no livro dos salvos. E o nosso pedido, Deus, é que o Senhor os faça viver sempre em suas vidas a alegria do primeiro amor, e que teus filhos que aqui estão compreendam o seu chamado, e que possam ser pesados na balança, e a tua palavra possa dizer: achastes, fostes na presença de Deus, para a glória de Deus. Levante a mão direita de vocês e diga assim: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E a igreja aplaude Jesus Cristo. Deus abençoe. Glória a Deus. Parabéns, meu irmão. Pai do Senhor, Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Você veio só trazendo ele, não foi? Que bênção. Que noite de festa linda. Eu quero orar por essa igreja e quero profetizar na vida dessa igreja que vocês terão alegria de ver as pessoas que você ama também confessando o nome de Jesus. Confessando o nome de Jesus. Eu quero orar dizendo: Pai, esta noite é uma noite de alegria, é noite de salvação, Deus. É noite onde o teu Santo Espírito falou a corações, onde a tua palavra tocou o teu povo de uma maneira extraordinária. E nós queremos pedir, Deus, que este fogo do teu Santo Espírito que arde dentro de nós permaneça, Deus. Que a tua alegria, Deus, esteja, Senhor, no teu Santo Espírito e em nós, sempre nos fazendo compreender, Deus, que nós somos, Pai, teus filhos, amados, queridos, tuas filhas amadas e queridas. Abençoa, Deus, esta igreja, pois esta igreja, Deus, tem um chamado especial. Esta igreja tem um chamado de resgate, Deus. Esta igreja tem uma convocação para invadir os infernos e resgatar. Seja com toda esta igreja, hoje e sempre. A igreja vencedora diz amém. Bata palmas para Jesus, Ele é o Rei da Glória, igreja. Obrigado, igreja, por ter vindo adorar conosco. Obrigado por ter vindo ouvir a palavra de Deus. Deus nos abençoe sempre e nos leve de volta aos nossos lares, às nossas casas, guardados e protegidos pelos anjos do Senhor. Irmãos, pão da vida à distância, Deus os abençoe em nome de Jesus.